Muito bem, muito boa tarde já para todos que acompanham a reunião da Câmara, aos colegas vereadores, ao Pedro, ao Augusto, ao Almir, vereador Eugênio, Ercílio, Juliano, Mana, Zé Carlos e Fátima, também o vereador Nemédio, o vereador Paulo, a todos que estão presentes aqui. Os assuntos já foram bastante abordados, a gente sabe, né, desse grave problema e desse grande problema que ataca aos trabalhadores aqui de Salgueiro em relação à questão da empresa Mendes Júnior, que é um assunto que a gente tem recebido muitos salgueirenses lá na rádio, aqui na Câmara também, preocupados com essa situação. E eu gostaria de sugerir, e ir mais longe, de alguns colegas que sugeriram que na reunião da Mendes Júnior, que comparecessem aqui a essa casa e que recebesse os 14 vereadores, mas eu incluiria também a presença do prefeito nessa reunião, para que não ficasse somente a carga nas costas da Câmara Municipal ou dos vereadores, porque o Poder Executivo também tem influência em relação a tratar desse assunto com a empresa que paga o ISS aqui no município. Então, eu creio que é hora de juntar todas as forças, não apenas nós, vereadores, que estamos defendendo os trabalhadores da nossa cidade para que sejam contratados dignamente por essa empresa, sem ter que pagar nenhum centavo para trabalhar, muito pelo contrário, mas também envolver o Poder Executivo nessa luta, né? A Prefeitura Municipal também precisa se pronunciar em relação à questão da empregabilidade, do emprego da Mendes Júnior. Não somente nós, vereadores, nós devemos sim, mas devemos juntar também o prefeito do município para que nós possamos ouvir a opinião dele acerca desse assunto também, para fortalecer o nosso movimento em defesa daqueles que são trabalhadores e que são honestos e que precisam trabalhar, e que essa empresa precisa abrir as portas sim e vir a essa casa e dar explicação, não somente para nós vereadores, mas também para os trabalhadores salgueirenses. E todos juntos, Poder Executivo e Poder Legislativo, em defesa do trabalhador salgueirense. Pois não, vereador Eugênio? Só para salientar o nobre companheiro vereador, e entendendo que sua posição é uma posição digna e honrosa em respeito a esse nosso povo salgueirense, na audiência pública o prefeito não estava, mas tinha um secretário, né, que estava aqui representando, e o prefeito está a par de tudo que está acontecendo aqui dentro, porque certamente ele deve ter feito um relatório e repassado para o prefeito toda essa situação. Mas Vossa Excelência, mais uma vez, cobra que a presença do prefeito é de grande importância e é assim. Obrigado, senhor vereador. Exato, muito obrigado, vereador Eugênio, que haja um pronunciamento também a respeito disso, para que a gente possa unir forças em relação a essa questão que é grave, que é séria e que precisamos realmente defender os colegas trabalhadores, né, da Mendes Júnior, que saíram de forma correta da empresa e que precisam retornar aos seus trabalhos de cabeça erguida, não estarem nessa situação, né, como se encontram atualmente. Mas eles já sabem que contam conosco também nessa batalha, nessa luta. Nós temos alguns assuntos relacionados à saúde e essa semana, lá no Hospital Regional, passei por um momento difícil, levando 2 alunos lá do Centro de Recuperação Recomeçar para serem atendidos no Hospital Regional. Passamos 3 horas lá no Hospital Regional. Cheguei 5 horas da tarde com os alunos para serem atendidos com febre, com problemas de saúde, e não foram atendidos. Eu quero agradecer de público aqui mais uma vez ao doutor Assis pelo atendimento. Quando deu 7h30 da noite, eu vi que não ia ser atendido, o médico já tinha saído, estava esperando chegar outro médico do Ceará. E aí eu liguei para o pronto-socorro e prontamente o doutor Assis disse: olha, Ednaldo, pode vir trazer os meninos que a gente atende aqui sim pelo SUS, sem o menor problema. Então é lamentável, inclusive houve uma reunião ontem no Hospital Regional acerca desse momento lá. Eu não destratei ninguém, nem usei de abuso de autoridade de forma alguma, apenas esperei como qualquer cidadão lá na recepção. A demora foram 3 horas e ainda saímos sem ter realmente os alunos serem atendidos, os 2 lá do Centro de Recuperação. Lamentável. Fiz um comentário ontem na rádio, a parte da enfermaria, nós somos bem atendidos ali na frente, até onde
coube o atendimento, mas alguém, né, não repassou as fichas para o médico de forma irresponsável. E aí a gente só tem a lamentar esse tipo de tratamento e agradecer e pedir que Deus possa dar muitos anos de vida ao nosso amigo Dr. Assis, que quando nós saímos do hospital, prontamente fomos atendidos lá no pronto-socorro, graças a Deus. Pois não, vereador Zé Carlos. Nobre vereador Ednaldo, a sua colocação foi bem justa, mas é como eu disse anteriormente aqui, muitas pessoas, muitos médicos que estão ali, são de outros estados, são pessoas que não têm nenhuma ligação com Salgueiro, e eu sempre fico vendo a diferença quando você chega no hospital regional, quando você encontra alguém de casa, quando você encontra um médico que é da cidade, que sabe, que conhece as famílias, conhece as pessoas, porque eu mesmo já passei por uma situação como essa com um filho meu, lá no hospital regional, entendeu? Onde um médico, na realidade, não conhecia, estava no repouso, não queria sair do repouso para atender, digamos, algo de forma de emergência. Mas por quê? Porque são pessoas efetivas, são concursadas, passaram em concurso, e por não ter nenhuma ligação, muitas vezes não dão essa atenção medida, não dão essa atenção merecida, a atenção que realmente o povo de Salgueiro merece, e que não é uma coisa que não somente acontece aqui em muitos lugares, mas que vamos pedir a Deus para que venha mais profissionais aqui da nossa cidade, que possa pessoas aí tomar esses lugares, para que a gente possa ter um atendimento cada vez mais de qualidade, e eu parabenizo a todos os profissionais de saúde aqui de Salgueiro. Muito obrigado. Verdade, né? O atendimento que deve ser dado digno a todo cidadão, né? Independente de sermos conhecidos ou não, nós pagamos os impostos e há essa necessidade, né? Nós temos bons profissionais no nosso hospital regional, mas lamentamos que essas cenas ainda ocorram. Mas a reunião de hoje, ela tem um tema específico, que é a votação, não é, da prestação de contas do prefeito do município, a votação de contas de 2011. Qual é o papel da Câmara de Vereadores? O Tribunal de Contas dá o seu parecer técnico, envia a sua posição, o seu parecer prévio, né, para a Câmara Municipal, e essa casa, ela vota vota a matéria, vota a prestação de contas, né? A favor ou contrário o parecer do Tribunal de Contas. E é importante a gente observar que, nesse caso aqui de 2011, ainda virão outras contas para que a gente possa votar, porque é o mandato todo, né, do atual prefeito que virá para esta casa, não é, presidente? Então, as contas da Câmara Municipal são votadas diretamente pelo Tribunal de Contas. As contas do prefeito são também votadas pelo Tribunal de Contas e encaminhado um parecer para a Casa Legislativa. E nós observamos que não existe ninguém perfeito. Isso aqui é importante. Não existe administração perfeita, porque nós temos aqui um parecer do Tribunal de Contas que diz... ele analisa as contas de 2011 da Prefeitura Municipal e do gestor e diz: emitir parecer prévio recomendando à Câmara Municipal de Salgueiro a aprovação das contas de 2011 com ressalvas das contas do prefeito, aí cita o nome do prefeito do município. Então, o nosso papel é avaliar o parecer do Tribunal de Contas, como aqui ele recomenda a aprovação, mas recomenda com ressalvas, que são falhas técnicas, que é importante que a população saiba que o município não é perfeito, existem suas falhas, só que não são falhas que levem ao aspecto da corrupção, mas são falhas que devem ser corrigidas, e o Tribunal de Contas ainda diz... recomenda a aprovação das contas com ressalvas das contas do prefeito do município relativo ao exercício financeiro de 2011, determinar outro sim com base no disposto no artigo 69 da lei estadual, que o prefeito do município ou quem vier a sucedê-lo, não é só o prefeito atual, mas a quem vier sucedê-lo, adote as medidas a seguir relacionadas
a partir da data de publicação desse parecer prévio, sob pena de aplicação da multa prevista no inciso 12 do artigo 73 do citado diploma legal. Então, nós vamos aprovar as contas do prefeito do município, de acordo com a orientação do Tribunal de Contas, e o município se adequa à orientação do Tribunal de Contas, o atual prefeito ou seu sucessor. Então, é uma matéria que a gente observa que a casa tem um consenso, né, com a orientação do Tribunal de Contas do nosso município, mas com ressalvas. É aquilo que a vereadora Mana explicou. Ressalvas são coisas que que foram notadas na prestação de contas, alguns erros, que não são erros no aspecto de entravar a administração, de travar a administração pública, mas que precisam ser corrigidas. Então, eu creio que essa casa hoje vota a aprovação das contas do prefeito, não como fazendo um favor ao prefeito, muito pelo contrário, mas cumprindo com a nossa obrigação enquanto vereadores. Nós não podemos, em determinadas votações, votar apenas pelo estômago, votar apenas pela raiva, votar apenas contra por ser contra, mas devemos também ter a racionalidade na hora de votarmos. O Tribunal de Contas nos orienta que devemos, ao parecer prévio de aprovação das contas do prefeito, com ressalvas. O que nós iremos, digo a respeito da minha pessoa, irei votar favorável, né, entendendo que a prefeitura tem o tempo hábil para se adequar às orientações do Tribunal de Contas. E eu creio que esse é o papel desta casa. Nós não iríamos jamais fazer um carnaval em cima daquilo que o Tribunal de Contas orientou, mas pedir ao município também que possa observar melhor as suas prestações de contas para que venham aprovadas sem ressalvas. Aí a gente vota com mais autoridade, com mais tranquilidade. Muito embora as ressalvas que foram apresentadas pelo Tribunal de Contas são ressalvas que podem ser corrigidas, como elaborar o Plano Municipal de Educação em conformidade com a lei tal. Esse plano já foi apresentado, já foi votado por essa casa. Fazer a indicação dos recursos financeiros necessários para as metas definidas e a ordem cronológica de implementação quando da elaboração do Plano Municipal de Saúde, isso também já foi corrigido, já foi aprovado aqui por essa casa. Fazer a indicação identificação dos indicadores que serão utilizados para o monitoramento da programação anual de saúde, de acordo com a portaria tal do Ministério de Saúde, também já foi vista. Realizar audiência pública na Casa Legislativa Municipal para avaliar o cumprimento das metas fiscais de cada quadrimestre, né, de 4 em 4 meses. Instituir a programação financeira e o cronograma mensal do desembolso para o exercício, conforme determina a Lei de Responsabilidade Fiscal. Então, são aspectos administrativos, as ressalvas que foram apresentadas pelo Tribunal de Contas. Então, é um dia importante, e eu hoje conversava com o excelente vereador Paulo Afonso, e conversava com ele, digo, vereador Paulo, você já passou pelas duas situações, de ter suas contas votadas, aprovadas ou rejeitadas, as deles também foram aprovadas, a de Paulo Afonso, e também de votar as contas dos prefeitos que Vossa Excelência, como vereador, tem votado. Não é? E ele estava me explicando ali as questões técnicas pelo seu conhecimento de causa, porque já exerceu o mandato por 2 vezes de prefeito. Pois não, vereador Nemédio? Eu agradeço a Edinaldo da parte. Há uns 2 meses atrás, eu mandei um ofício para o secretário de Saúde, Emanuel, cobrando audiência pública do quadrimestre, para ele fazer uma audiência pública nesta casa, e alguns vereadores disseram, ele já fez, mas não é para fazer uma vez. Ele fez uma vez nesses quase 2 anos. É de 4 em 4 meses, a gente tem que vir para cá e encarar. A segunda vez eu não participei, tem que ser feita aqui na casa com todos os vereadores. Então, foi feito uma vez aqui. Esse ano foram feitas 2 aqui na Câmara. Então, veja só, tem que algum vereador solicitar audiência pública, a gente fazer uma audiência pública aqui, convocar a sociedade de Salgueiro. Não é uma audiência pública, para vocês fazerem uma audiência pública com a base do governo e a gente não está aqui para cobrar. Eu participei de uma audiência pública. Houve a segunda, eu não participei, não fui convocado e nem a sociedade soube. Então, tem que fazer uma audiência pública
vindo desta casa para que a gente possa cobrar o que não está andando no nosso município, principalmente na parte da saúde. E hoje a gente vê hoje no item 4 da questão do Tribunal de Contas pedindo que, se o tribunal está pedindo que o prefeito cumpra a audiência pública, é porque não está fazendo. Isso é notório, vereadores. Eu não estou doido, não. Está aqui, ó, no documento. Está pedindo que o prefeito faça. Isso quer dizer que eu estou mentindo? E por que o tribunal botou aqui no papel? Se o tribunal botou no papel, vereador Ednaldo, eu não tenho uma razão? Exatamente. Ele está cobrando o que não está sendo feito. Senão, ele não ia colocar aqui, não. Muito obrigado. Ok. Então, mas, com licença, Vossa Excelência, se me permite, a gente está vendo que as situações, se ele pediu para corrigir, e desde o ano, porque existe a determinação na lei que deve ser feita, então não precisa mais da gente convocar. Eles mesmos, o pessoal da secretaria é que deve fazer e divulgar, e houve, na realidade, houve a divulgação. Eu vi a maioria dos vereadores aqui. Agora, tem reunião que eu mesma, audiência pública que eu mesmo não assisto, por quê? No momento, muitas vezes, nós estamos em outras atividades. Pois não, vereador Pedro e compadre. O vereador tinha pedido uma parte, vereador Pedro? Eu estava lendo esse relatório, né? Exatamente o que o Márcio Demédio acabou de falar, né? Então, o tribunal está orientando ao município aqui para o futuro, né? Que tem que ter mais cuidado com a questão dessas audiência pública, essas recomendações que precisa ser feito, que tem alguma delas que houve até em tempos atrasados, né? Então, o município, o tribunal está alertando o município para que não deixe mais acontecer esses fatos, né? É verdade. Então, eu quero concluir a minha fala, né, dizendo também o meu posicionamento em relação à votação da prestação de contas da Prefeitura de Salgueiro no ano de 2011, né, que o Tribunal de Contas orienta a aprovação com ressalvas. Nós votaremos a favor da aprovação das contas, agora deixando claro para a população que não temos uma administração municipal perfeita, como nós não temos em nenhum lugar nenhuma administração perfeita. Então, que não vendam o peixe de uma administração perfeita, porque nós sabemos que não é. Vamos aprovar as contas nesta manhã, de acordo com a orientação do Tribunal de Contas, né, e assim ajudar o município a continuar seguindo a sua caminhada juntamente com a Casa Epitácio Alencar. Muito obrigado a todos.